outra novela, que tem novos capítulos, é a situação das emendas parlamentares, porque estados e municípios deixaram de prestar contas sobre o uso de 3,8 bilhões em emendas PIX. Quem chega com mais detalhes sobre isso, mais informações, é a Janaína Camelo, porque isso contraria aquela ideia do ministro Flávio Dino de transparência, publicidade, que a gente já conhece, né, Janaína? Bem-vinda, boa tarde. Exatamente, Kobayashi. Boa tarde a você, boa tarde a todos. E olha só, esse valor de 3 bilhões e 800 é só em relação ao primeiro semestre de 2024, não é nem em relação ali a 2020, 2021, é porque o Supremo, né, ele cobra ali o Congresso e o Governo Federal de anos passados, ali a transparência de emendas executadas entre 2020 até 2024. E em 2024 não havia ainda a decisão exatamente do ministro Flávio Dino, mas o STF já havia decidido ali contra o orçamento secreto ali, exigindo, né, que houvesse transparência e rastreabilidade com relação à execução de emendas parlamentares. Então, esse dado é uma informação do jornal O Globo, que obteve um levantamento exclusivo da Transparência Brasil sobre as seguintes informações. A Transparência mapeou ali, então, o primeiro semestre de 2024, e mapeou o total de 4 bilhões e meio de reais em emendas PIX, somente em emendas PIX enviadas para os estados e municípios. E aí, desse total, somente 14%, que dá um pouco mais ali de 6 milhões de reais, estão transparentes e rastreáveis, ou seja, há informações somente sobre esses 14%, há informações e publicações de como esse dinheiro foi realmente utilizado, né? Quem foi o parlamentar que indicou, qual foi o projeto, qual a empresa envolvida ali nesse dinheiro público, ou seja, de todo esse valor aí executado só no primeiro semestre de 2024, 86%, que aí daria esse valor de 3 bilhões e 800 milhões de reais, não se sabe o que foi feito desse dinheiro. Só para relembrar, Kobayashi, que na semana passada o ministro Flávio Dino, ele citou números, né? Ele disse que entre 2020 e 2024 existem mais de 6.200 emendas parlamentares que não têm os seus planos de trabalho publicados, porque esse plano de trabalho foi uma das exigências ali para ele liberar as emendas parlamentares, porque é por esse plano que se sabe como esse dinheiro foi utilizado. E aí o ministro disse nessa ocasião que ele considera isso ali, uma desorganização institucional que acabou marcando a implementação das emendas PIX e que essas mais de 6.200 emendas totaliza bilhões de reais do dinheiro público. E aí ele disse ali que essa falta de controle, falta de transparência afronta preceitos constitucionais legais. E aí nisso ele deu um prazo, né? Na semana passada, só lembrando, ele deu um prazo ali de 90 dias para esses estados e municípios que são autores, que são destino dessas emendas aí, dessas mais de 6 mil emendas, apresentem aí em 90 dias esses planos de trabalho. Muito obrigado, Janaína Camelo. Volta daqui a pouquinho com mais informações aqui no 3 em 1. O Alangani, por que tanta resistência, meu amigo, para a publicidade, transparência, no caminho das emendas parlamentares? E você vê que são várias camadas, né? É dificuldade de transparência em saber quem é que destina, qual é o parlamentar, é dificuldade de saber qual é o motivo da destinação e é dificuldade agora, no fim da linha, dos municípios e dos estados prestarem contas do que foi feito com o dinheiro do povo, do pagador de imposto, Alangani. Explica. Pois é, Koba, eu acredito que é um pouco de tudo. É a falta de rastreabilidade, é a falta de quem que nomeou essas emendas, quem que é o pai das emendas, quem que é o cacique ali do Congresso, que é o pai destinatário para onde vai as emendas, é a falta de transparência, a falta de critério. Por que para uma determinada cidade lá do interior do Maranhão ou do Amapá, nada contra essas cidades, mas por que um volume tão grande e não para outra cidade? Eu preciso de um critério técnico. E aí, uma vez eu perguntei para 2 parlamentares, por que todo mundo quer saber dessas emendas, por que também tem tanta resistência em relação às transparências? E a resposta é porque todo o Congresso funciona dessa maneira. Todo mundo gosta de uma emenda. E aí as ideologias são deixadas de lado, seja a esquerda e a direita. E o que fala mais alto, Koba, é o toma lá da cá e o bom fisiologismo de sempre.
Ô Zé Maria Trindade, mas o negócio está apertando agora, né? Que o ministro Flávio Dino já deu um novo prazo para esses estados e municípios esclarecerem a destinação desses valores, dessas emendas parlamentares. Eu acho que os parlamentares não contavam com uma linha tão dura do ministro Flávio Dino, né? Pois é, e olha, a linha comum entre as ideologias é exatamente o vil metal, viu, Alan? Eu já falei aqui de um exemplo, né, do Osama Bin Laden, que questionava tudo que era Estados Unidos, norte-americano, capitalismo, e, enfim, símbolos e tudo, né? E fazia uma guerra de terrorismo contra os americanos. Quando ele foi morto num bunker lá, encontraram dólares, dólares e dólares e muitos dólares. Então, ele odiava tudo que era americano, menos o dólar, ou seja, é o ponto que une todas as ideologias. E não é diferente da Câmara dos Deputados. Eu me encontrei com o ex-deputado José Carlos Aleluia, da Bahia, um deputado que foi muito importante, aprovou leis importantes como a LGT e outras, né? A lei de telecomunicações, a parte elétrica, ele tratou muito bem e está fora da Câmara e Senado. Ele me disse, Zé Maria, é impressionante como os deputados estão ficando ricos. Os deputados estão construindo prédios. Os deputados estão nadando em dinheiro. E aí, ele se ressentindo de estar fora da Câmara e não ter como competir com os deputados e senadores que estão no mandato, derramando dinheiro nas bases. É isso mesmo, é muito dinheiro, 40 milhões para cada parlamentar distribuir nas bases eleitorais. Aí torna a disputa muito difícil, porque são 3 tipos de parlamentares. Um que dá as emendas de forma altruísta, ou seja, área de cultura, área de educação, e aí independe de que setor. E outros que querem votos, dão emendas aos prefeitos, querem apoio político e garantem votos através dos prefeitos e vereadores. E o terceiro que quer dinheiro, não quer nem um nem outro, nem altruísmo, nem defesa de nada, quer dinheiro, dinheiro, dinheiro. Né? Então, esses 3. E devo dizer aos senhores que todo mundo aqui sabe quem é um, quem é outro, quem é outro. Né? Todo mundo sabe, é estampado na cara deles. Agora, o que não pode é usar 55 bilhões de reais dessa forma. E desde o início eu estou falando, gente, isso terá consequência. Olha as emendas passadas. Veja bem, isso não é nem a decisão do Supremo sobre o futuro. Agora é a cobrança. O que vocês fizeram com as emendas passadas? E aí, Fábio Piperno, você vê esperança disso tudo se ajustar, desse cenário melhorar a partir dessas novas decisões do STF, da cobrança de transparência, do novo acordo que foi feito, dos prazos que têm sido estabelecidos? Será que a gente vai chegar num estado em que as emendas parlamentares não serão mais instrumentos de corrupção? Tem esperança para isso, Piperno? Só se eu fosse muito ingênuo, né? O Brasil é um país, ele nasceu corrupto e ele vem sendo assim, né, há mais de 5 séculos. Então, o que vai acontecer é que provavelmente a gente, ao final desse processo, ou em breve, veja aí, uns 2, 3, quem sabe uma meia dúzia de políticos punidos. Isso aconteceu, por exemplo, lá atrás, no escândalo dos anões do orçamento, no começo da década de 90, meia dúzia, 6, 7, acabaram perdendo o mandato. Né? Então, isso às vezes, esse tipo de correção, esse tipo de entrega de cabeças para a opinião pública, ele periodicamente acontece aqui no Brasil e eu não tenho dúvida de que em algum momento isso vai ocorrer de novo. Vamos pegar lá um outro prefeito, um outro deputado, esses caras, eles estão aqui, de alguma forma, maculando o nome das instituições e tal, e vão pegar lá, para exemplo, e vão entregar essas cabeças. E logo em seguida, virando a esquina, o processo começa tudo de novo. Por quê? Porque eles vão encontrar novos mecanismos e vai ser assim. Isso aí é como exame antidoping. O controle antidopagem está sempre correndo atrás das novas formas de doping. A indústria do doping, ela é muito mais rápida, muito mais esperta do que os controles antidopagem. Porque para o controle conseguir identificar a substância, ele tem que passar a conhecer uma substância que muitas vezes acabou de ser inventada. Então é mais ou menos assim. Para a justiça, para algum interessado em punir essa turma, de fato conseguir essas punições, ele precisa conhecer os mecanismos e às vezes demora para acontecer isso.